Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Aproveitando hoje, semana do Carnaval, segunda-feira, estou em casa e quero deixar aqui um vídeo rápido como uma reflexão para todos nós, né? Que seguimos a palavra de Deus, a escatologia já consumada e também somos aqueles que acreditam no preterismo completo. Houve-se muitas reclamações de muita gente no mundo inteiro, né, meus queridos? E às vezes alguém reclama das situações da vida, o que passa na vida, mas eu gostaria de convidar você para uma viagem. Você embarcasse comigo numa viagem e fizesse vamos dizer assim, uma repercussão de tudo que acontece em nossa vida. Nós vamos fazer aqui uma retrospectiva. Imagina para quem nasceu no ano de 1900. Imagina você nascer no ano de 1900. Quando você chega aos 14 anos, ou seja, em 1914, não é? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela começa. E ela só termina quando você completa 18 anos, não é? Então, essa guerra, ela deixa um saldo de 22 milhões de mortos. Logo após isso, surge um surto, né, pandêmico mundial, uma gripe chamada de gripe espanhola. E essa gripe, ela vitimiza pelo menos 22 milhões de mortos. Logo após isso acontecer, então surge uma coisa interessante também no mundo, que quando você consegue chegar aos 20 anos, você consegue sobreviver, não é? Então, logo após isso, no mundo inteiro, após a gripe espanhola, que ela vitimiza 50 milhões de pessoas, então quando você chega aos 20 anos de idade, você consegue sobreviver e continuar a sua vida. Então quando você chega aos 29 anos, ou seja, você nasceu em 1900, quando você chega em 1929, quando você está com 29 anos, você sobrevive à crise econômica global, não é? Que começa com o colapso, não é, da bolsa de valores em Nova York, causando inflação, causando desemprego, né, e muita fome. Os nossos antepassados, os alemães, os nazis, né, que eu não posso falar o nome completo, mas você sabe, aquele homem do bigodinho ali na Alemanha, né, eles chegam ao poder quando você completa 33 anos. Em 1933, eles chegam ao poder, os reis, né, chegam ao poder, quando você está com 33 anos. Aí, quando você chega aos 39 anos, a Segunda Guerra Mundial estoura no mundo, então começa a Segunda Guerra Mundial. E ela só termina quando você chega aos seus 45 anos. Então, durante o Holocausto, chamado Shoah, mais de 6 milhões de judeus morrem, mas nesse Holocausto vai haver um total de mais de 60 milhões de mortos. Então, quando você atinge os 52 anos de idade, ou seja, em 1952, a Guerra Coreana começa, não é? Então, quando você chega no ano de 1964, ou seja, quando você está com 64 anos, a guerra no Vietnã, ela começa, né, e termina só quando você tem 75 anos. Agora observe isso aqui, meu querido. Para muita gente que reclama da vida, e muita gente fala, a guerra agora na Ucrânia, né,
a União Soviética, a antiga União Soviética, que é a Rússia, né? Ela invade a Ucrânia. Muito crente, não cristão, fala assim: ah, é o sinal da volta de Jesus. Beleza, sinal da volta de Jesus. E a Primeira Guerra Mundial não foi, não? A Segunda Guerra Mundial não foi, não? A gripe espanhola não foi, não? A Guerra da Coreia não foi, não? E a crise global de 1929 não foi, não? Então, a guerra, não é? As guerras sempre existiram, desde o Gênesis. O primeiro cara que começa a cometer um crime, um homicídio, foi o próprio filho de Adão e Eva. Não é? Então, um bebê hoje, que nasceu em 1985, não mais em 1900, agora 85 anos depois, um bebê que nasceu em 1985, acredita que os seus avós, não fazem ideia de como a vida é difícil. Um bebê que nasceu em 1985, então ele tem, né, hoje, né, poderia ter 85, ou poderia ter, não é, aí uma idade mais ou menos de 85 para 2015, né, 15 com 22, 37. Então imagina que uma pessoa hoje tem 37 anos. Então a pessoa que nasceu no ano de 1985, ele acredita que os avós não fazem ideia de como a vida é difícil. E sobreviveu a várias guerras e desastres. Então o bebê que nasce em 2005, não é? Nós estamos no ano de 2022, ele acredita que é o fim do mundo, quando o seu pacote, né, Amazon demora mais de 3 dias para chegar, ou se ele não ultrapassa 15 curtidas, não é? Em sua foto que ele posta lá no Instagram, no Facebook. Então em 2021, muitos de nós vivemos em conforto, não é? Temos acesso a várias fontes, né, de entretenimentos, não é isso? Dentro da nossa própria casa. E muitas vezes nós temos mais do que o necessário. Verdade ou não? Então, mas apesar dos problemas, nós podemos dizer que temos uma vida infinitamente melhor do que os nossos antepassados. Sim ou não? Mas mesmo assim, meus queridos, as pessoas reclamam de tudo. Elas têm eletricidade, elas têm telefone, têm comida, não é? Tem água quente, tem um telhado sobre suas cabeças, mas ainda estão infelizes, não é? Porque acham que estão incompletas. Mas a humanidade, ela sobreviveu a circunstâncias muito mais sérias e nunca perdeu a alegria da vida. Isso que é o mais importante. Talvez esteja na hora de sermos menos egoístas, parar de reclamar e começar a viver. E se importar mais com o nosso próximo. É isso que eu queria dizer para você. Tantas coisas que já aconteceu no mundo e ainda estamos sobrevivendo. E não sei porquê, as pessoas têm a Bíblia nas suas mãos, leem, alguns até estudam, mas não entendem que Eclesiastes 4 diz que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra ela continua para sempre. Ou seja, aqueles que foram antes de nós, talvez passaram um período muito pior do que nós, mas mesmo assim, as pessoas, muita gente ainda está dizendo que tudo que acontece no mundo hoje é o sinal de que Jesus está voltando, mas não entende que Jesus já voltou na manifestação de Filho do Homem e eles não tiveram noção disso. A humanidade está aí. Vamos viver o hoje fazendo bem para o nosso semelhante, porque só assim, como diz 1 João, capítulo 3, versículo 4,
Nós, o Criador, ele só reconhece que nós somos filhos dele se nós amarmos os nossos irmãos. Aí nós temos a vida eterna em nós mesmos. É isso que a Bíblia diz. Querido, uma boa segunda-feira, um bom feriado para quem, né, vai descansar, para quem vai curtir o feriado na sua casa, né? Eu estou em casa e eu agradeço muito ao nosso Eterno por nos dar essa oportunidade para estarmos aqui conversando com você. Aguarde os próximos vídeos do nosso Simão Alberto, porque tem estudos maravilhosos para vir por aí. Tá bom, querido? Um abraço a todos no Brasil e no mundo e não se esqueça de consultar o canal do nosso Simão Alberto Lírio, se inscrever, tá bom? Compartilhar os estudos, não é? Deixar os seus comentários e aqui nesta reflexão eu desejo paz eterna aos eleitos do Supremo Criador. Fique na paz e um bom fim de semana. Amém.